O silêncio que caiu sobre o salão da Quinta das Hortênsias, em Gramado, não era o silêncio reverente de um casamento de elite. Era o som de 200 pessoas prendendo a respiração ao mesmo tempo, um vácuo de choque que parecia sugar o oxigênio das hortênsias decorativas. Eu estava parada na entrada da cozinha, com as mãos cruzadas à frente do corpo, sentindo o peso do colar de filigrana de ouro que pertenceu à minha avó contra o meu peito. À minha frente, Antônia, a noiva que eu deveria chamar de filha, parecia uma estátua de sal. O vestido de renda francesa, que custará o preço de um apartamento popular, tremia enquanto ela olhava para o prato de barro fumegante diante de si. Não havia lagosta. Não havia espuma de trufas. Havia apenas o cheiro honesto, rústico e avassalador de alho, louro e sangue. O arroz de cabidela, escuro e denso, brilhava sob os candelabros de cristal como um insulto. O que é isso? A voz de Solange, a mãe da noiva, cortou o ar como um vidro quebrado. Ela se levantou, as pulseiras de ouro tilintando furiosamente, o rosto antes pálido agora tingido de um vermelho perigoso. Onde está o buffet? Onde está o gerente? Eu dei um passo à frente, saindo da penumbra. A luz dos lustres atingiu meu vestido de seda preta. Eu não parecia uma convidada, eu parecia a dona do destino deles. E, tecnicamente, eu era. O gerente está ocupado assinando os documentos da transferência de dívida, Solange. Eu disse, minha voz saindo baixa, firme, com aquele sotaque que os anos de Brasil não conseguiram apagar totalmente. E quanto ao menu, achei que, já que a família do noivo era provincial demais para a lista de convidados, o mínimo que eu poderia fazer era trazer o sabor da nossa terra para a mesa. Afinal, o sangue que corre nesse arroz é o mesmo que vocês tentaram ignorar. Antes de eu te contar como cheguei a esse salão e como cada centavo da humilhação que eles me fizeram passar foi cobrado com juros, eu quero saber de você. De onde você está assistindo essa história hoje? Digite sua cidade nos comentários e continue assistindo, porque a vovó portuguesa estava apenas começando a mostrar suas garras. Bem-vindos ao canal Afonso Story. Para entender o prazer daquele momento em Gramado, precisamos voltar exatamente 30 dias. O cenário não era o frio elegante das montanhas, mas o calor abafado e pretensioso de um café no bairro do Batel, em Curitiba. Vasco, meu filho, o menino que eu embalei com cantigas de Coimbra e cujas mãos eu limpei quando ele voltava sujo das obras em São Paulo, estava sentado à minha frente. Ele não conseguia me olhar nos olhos. Ele brincava com o relógio de marca, um presente de aniversário que eu mesma paguei, enquanto Antônia e Solange ocupavam o resto da mesa com suas bolsas de grife e auras de superioridade. Dona Odete, começou Solange, com aquele sorriso que não chega aos olhos, o tipo de sorriso que as pessoas usam quando estão prestes a chutar um cachorro de rua. Nós pensamos muito sobre a logística do casamento em Gramado. É um evento muito específico, entende? Muito cosmopolita. Gente do mercado imobiliário, investidores, a nata da sociedade curitibana. Eu tomei um gole do meu café. Estava morno. Eu odeio café morno. E o que isso tem a ver com a mãe do noivo? Perguntei, mantendo a voz tão neutra quanto o linho da toalha. Antônia foi quem disparou o golpe. Ela sempre foi mais direta, com aquela crueldade jovem que acha que o mundo começou no dia em que ela nasceu. Odete, vamos ser sinceras. O seu estilo, a sua maneira de falar, esse seu jeito de velha guarda de Portugal, não se encaixa na estética que planejamos. Decidimos que seria mais confortável para todos se você ficasse em São Paulo. Faremos um jantar pequeno depois, algo mais à sua cara, talvez numa padaria ou algo assim. Para o casamento, queremos algo impecável, sem distrações. Vasco não disse uma palavra. Ele apenas ajustou o punho da camisa. Foi esse silêncio dele que doeu mais do que as palavras ácidas daquelas mulheres. Ele estava deixando que elas me apagassem. Eles queriam que a velha portuguesa ficasse em casa, talvez tricotando, enquanto eles desfilavam uma vida de luxo construída, em grande parte, sobre os alicerces que eu ajudei a erguer. Eles me chamaram de provincial. Usaram a palavra como se fosse um diagnóstico de uma doença contagiosa. Na cabeça delas, eu era apenas a viúva que fazia bons bolinhos de bacalhau, alguém que não saberia distinguir um espumante brut de um demi-sec. Elas esqueceram que, para uma mulher sobreviver sozinha no mercado de construção e panificação de São Paulo por 40 anos, ela precisa de algo que o dinheiro delas não compra, instinto de sobrevivência.
Eu não fiz escândalo. Minha mãe sempre dizia que quem grita perde a razão, e quem silencia ganha tempo. Eu apenas pousei a xícara de café, olhei para Vasco, que finalmente levantou os olhos, esperando ver lágrimas ou fúria, e sorri. Foi o sorriso que eu usava nas reuniões de condomínio quando sabia que o síndico estava roubando. Eu entendo perfeitamente, eu disse. As 3 palavras saíram como seda. Se a minha presença é uma distração para a estética de vocês, eu não gostaria de estragar as fotos. Que vocês tenham exatamente o casamento que merecem. Elas relaxaram. Solange até me deu um tapinha condescendente na mão. Elas acharam que tinham vencido. Acharam que a velha Odete aceitaria o papel de figurante esquecida na história da própria família. Mas, assim que saí daquele café e senti o vento frio de Curitiba no rosto, eu não fui para o aeroporto. Eu fui para o meu hotel e abri meu laptop. Eu não sou uma relíquia, eu sou uma estrategista. Elas queriam um casamento de elite em Gramado, pois elas teriam. Mas seria sob as minhas regras. Liguei para o meu advogado, um homem que me deve favores desde que eu ajudei sua família na década de 90. Doutor Aloísio, preciso que você levante tudo sobre a saúde financeira do buffet Elite e da empresa que gerencia a Quinta das Hortênsias em Gramado. Agora. Eu sabia que Solange Bittencourt vivia de aparências. O sobrenome era pomposo, mas os negócios imobiliários do marido estavam cambaleando após a última crise. O casamento em Gramado era uma tentativa desesperada de mostrar poder para atrair novos investidores. Eles estavam pendurando as contas. O buffet, o aluguel do espaço, a decoração, tudo estava sendo pago com promessas e notas promissórias. O que elas não sabiam é que eu tenho um hábito antigo. Eu compro dívidas. É um hobby lucrativo e, às vezes, extremamente terapêutico. Passei os dias seguintes em reuniões discretas. Enquanto Antônia postava fotos de suas provas de vestido no Instagram, eu estava em escritórios de contabilidade. Descobri que o buffet estava à beira da falência, esperando o pagamento do casamento dos Bittencourt para não fechar as portas. Eu fiz uma proposta que eles não puderam recusar. Em 48 horas, eu não era apenas uma cliente, eu era proprietária majoritária da holding que controlava os serviços de recepção do evento. Eu tinha as chaves do reino. Eu tinha o controle do que seria servido, de quem entraria e de quem mandaria na trilha sonora. Olhei para o convite de luxo que elas tinham me dado por educação, mas que agora estava no lixo do meu escritório. Elas queriam exclusividade. Elas teriam. Elas queriam tradição. Eu daria a elas a tradição mais profunda que conheço, a de que colhemos exatamente o que plantamos. Vasco me ligou uma vez, na semana anterior ao casamento. Sua voz soava tensa, talvez a consciência estivesse começando a pesar. Mãe, você está bem? Não ficou chateada, né? A Antônia está estressada com os preparativos. Não se preocupe, meu filho, respondi, enquanto examinava o contrato de locação da Quinta das Hortênsias. Eu estou cuidando das minhas coisas. Vá aproveitar seu grande dia. A festa será inesquecível. E foi. Mas não da maneira que eles imaginaram. Enquanto eu arrumava minha mala para Gramado, levando apenas o meu melhor vestido preto e os documentos legais dentro de uma pasta de couro, eu senti uma liberdade que não sentia há anos. O silêncio de Odete tinha acabado. A justiça estava começando a ser cozida, em fogo baixo, como todo bom prato português. Voltar para minha casa em São Paulo, depois daquela reunião humilhante no Batel, foi como entrar em um museu de uma vida que meu filho não valorizava mais. O apartamento, no bairro de Higienópolis, estava silencioso. As paredes, decoradas com quadros de paisagens do Douro e fotos de um Vasco ainda pequeno correndo pelas obras do pai, pareciam me observar com pena. Eu me sentei na minha poltrona de couro, aquela onde costumo ler meus relatórios financeiros, e não acendi as luzes. Fiquei ali, no escuro, ouvindo o som da cidade lá fora, mas minha mente estava a quilômetros de distância, em Gramado. O não convite não era apenas uma indelicadeza social, era uma tentativa de despejo emocional. Antônia e Solange queriam me tirar da linhagem, como quem arranca uma erva daninha de um jardim planejado. Mas elas se esqueceram que eu não sou erva daninha. Eu sou a raiz. Sobre a mesa de centro, repousavam as toalhas de linho que eu levei meses bordando. Cada ponto, cada fio puxado com cuidado, era uma prece para o futuro do meu filho.
Eu pretendia entregá-las no dia do casamento, uma tradição que minha mãe cumpriu comigo. Agora, aqueles bordados pareciam pedaços de um passado morto. Toquei o tecido áspero e senti uma pontada de tristeza, não por mim, mas pelo homem que Vasco estava se tornando. Ele trocou o caráter pelo status, e a gratidão por um relógio suíço. O silêncio é uma arma, Odete, eu disse para mim mesma, a voz ecoando no vazio da sala. E você sempre foi uma excelente atiradora. A tristeza, que tentou se instalar no meu peito, foi rapidamente substituída por uma frieza executiva. Eu não sou uma mulher de lamentações. Na manhã seguinte, o sol mal havia surgido e eu já estava com meu telefone em mãos. Minha primeira ligação foi para Aloísio, meu advogado e sobrinho de consideração, o único que ainda guardava o valor da família acima dos interesses de mercado. Tia Odete, aconteceu alguma coisa? São 6 da manhã. A voz dele veio embargada pelo sono. Aloísio, preciso que você coloque o seu melhor investigador contábil para trabalhar. Quero o raio-x financeiro da família Bittencourt e de todos os fornecedores desse casamento em Gramado. Quero saber quem deve para quem tem hipoteca atrasada e quem está operando no vermelho. Houve um silêncio do outro lado da linha. Aloísio me conhecia. Ele sabia que, quando eu usava esse tom baixo pausado, alguém estava prestes a perder muito dinheiro. Eles fizeram alguma coisa com a senhora, não foi? Eles acham que eu sou invisível, Aloísio. E você sabe o que acontece com quem ignora os fundamentos de uma estrutura. A construção desaba. Enquanto Aloísio trabalhava na parte burocrática, eu comecei minha própria investigação provincial. Liguei para as minhas amigas da comunidade portuguesa, mulheres cujos maridos e filhos comandam desde padarias de bairro até grandes importadoras. Em menos de 2 horas, eu tinha o quadro completo. Solange Bittencourt estava gastando o que não tinha para manter as aparências. O grande evento em Gramado era um castelo de cartas. Eles estavam usando o crédito da construtora, que já estava sob investigação por atrasos em obras no litoral, para pagar o luxo da festa. O buffet escolhido, o L Elite, era comandado por um chefe que se achava um artista, mas que não sabia administrar um caixa de padaria. Eles deviam meses de aluguel e fornecedores de insumos. Era o elo mais fraco. Eu senti uma estranha calma. Não era ódio, era uma sensação de ordem. Se eles queriam um mundo onde a imagem é tudo, eu daria a eles uma imagem que nunca esqueceriam. Mas, para isso, eu precisava sair de São Paulo. Precisava estar no terreno, sentindo o cheiro do medo deles. Fui até o quarto e comecei a desfazer as malas que eu tinha arrumado para o casamento normal. Retirei o vestido azul claro que Antônia tinha sugerido, uma cor discreta para que eu não chamasse atenção. No lugar dele, coloquei o meu vestido de seda negra, pesado, imponente. Coloquei as joias de família que Solange tinha chamado de exageradas. Vasco me ligou à tarde. Oi, mãe. Tudo certo para o seu jantar aqui em São Paulo? Antônia disse que reservou uma mesa ótima naquela padaria gourmet para a senhora no dia do casamento. Ele falava como se estivesse fazendo um favor, como se estivesse alimentando um pombo no parque. Está tudo sob controle, Vasco. Eu já fiz meus próprios planos. Não se preocupe comigo. Preocupe-se em manter o seu sorriso nas fotos. Afinal, as fotos são a única coisa que vai sobrar desse dia, não é? Ele hesitou. Mãe, você parece estranha. Está brava? Brava. Não, meu filho. Eu estou em paz. Uma paz que só quem sabe exatamente o que vai acontecer pode sentir. Dê um beijo na sua noiva. Diga a ela que a estética do casamento será exatamente como eu imaginei. Desliguei antes que ele pudesse perguntar mais. Senti um aperto no coração, uma última gota de saudade do filho que ele foi, mas a mulher de negócios que eu me tornei rapidamente secou essa lágrima. O próximo passo era Gramado. Mas eu não iria como convidada rejeitada. Eu iria como a nova dona da narrativa. Peguei a pasta de couro, guardei os relatórios que Aloísio já começava a enviar por e-mail e fechei o apartamento. Antes de sair, olhei para as toalhas bordadas sobre a mesa. Peguei-as, dobrei-as com cuidado e coloquei-as de volta no baú. Essas não são para você, Antônia, sussurrei. Essas são para quem honra o pão que come.
Saí em direção ao aeroporto de Congonhas. O jogo estava apenas começando, e as peças de xadrez já estavam sendo movidas no tabuleiro de luxo da Serra Gaúcha. Elas queriam exclusividade, pois elas teriam a minha total e absoluta atenção. Gramado, na Serra Gaúcha, sempre teve um ar de conto de fadas, mas para mim, naquela manhã de neblina densa, a cidade parecia mais um cenário de Guerra Fria. O ar era cortante, o tipo de frio que entra nos ossos e exige um bom vinho e uma lareira acesa. Enquanto o táxi subia as ladeiras em direção ao centro, passei pela frente de hotéis boutique e vitrines de chocolate artesanal. Tudo ali exalava uma perfeição fabricada, exatamente o tipo de estética que Antônia e Solange tanto perseguiam. Elas achavam que Gramado pertencia a elas por causa do sobrenome Bittencourt e do saldo bancário. Elas esqueceram que as cidades não pertencem a quem chega por último com a carteira cheia. Elas pertencem a quem ajudou a carregar as pedras para calçar as ruas. Pedi ao motorista que me deixasse em uma propriedade afastada do burburinho turístico. A Quinta das Hortênsias era uma joia de arquitetura colonial portuguesa, encravada em um vale que parecia ter sido transportado diretamente do Minho. Era lá que o casamento aconteceria. Mas eu não fui até a entrada principal. Fui até a Casa dos Fundos, uma construção sólida de pedra e madeira de lei, onde morava o proprietário. Senhor Veríssimo era um homem que o tempo parecia não conseguir dobrar. Português de gema, com as mãos marcadas pelo trabalho na terra e os olhos astutos de quem já viu impérios caírem. Ele me esperava na varanda, com 2 xícaras de café, desta vez, quente e forte, e um prato de rabanadas. Odete, minha velha amiga, disse ele, a voz rouca e acolhedora. Há quantos anos? 30. 40. Desde que ajudamos a fundar a Casa de Portugal em São Paulo, Veríssimo, respondi, sentando-me e sentindo o calor da xícara. O tempo voa para quem está distraído, mas nós nunca estivemos distraídos, não é? Veríssimo riu e apontou para o casarão principal da quinta, onde funcionários já montavam estruturas de ferro e tendas brancas. Os seus novos parentes, os tais Bittencourt. Eles agem como se fossem donos de tudo. A noiva deu um grito com um dos meus jardineiros ontem porque as hortênsias não estavam no tom exato de azul que ela queria para as fotos do Instagram. É essa gente que agora faz parte da sua família? Eles acham que fazem parte de algo, Veríssimo. Mas eles não entendem que a terra tem memória, eu disse, olhando para as flores que Antônia tanto desprezava em sua essência. Veríssimo inclinou-se para a frente, o tom de voz mudando para algo mais sério. Eles estão com os pagamentos atrasados. Odete. Solange me pediu cortesia em metade do aluguel do espaço, alegando que a visibilidade que o casamento traria para a quinta valia mais do que o dinheiro. Eu ia expulsá-los ontem mesmo, mas quando você me ligou. Quando eu liguei, você percebeu que havia uma oportunidade melhor. Completei. Eu expliquei a Veríssimo o que tinha acontecido no café em Curitiba. Contei sobre o desprezo, sobre o rótulo de provincial e sobre o silêncio covarde do meu filho. Vi o rosto de Veríssimo endurecer. Na nossa cultura, desonrar a mãe é o pecado capital, o único que não tem perdão debaixo do céu. Eles querem um teatro, Veríssimo. E eu decidi ser a diretora. Continuei. Eu já comprei as notas promissórias que eles emitiram para o buffet L Elite. O chefe deles está desesperado, devendo até a alma para fornecedores de carne e vinhos. Eu assumi a dívida. Legalmente, o buffet agora responde a mim. Mas quero mais. Quero que você use a cláusula de uso pessoal que existe no contrato de locação da quinta. Veríssimo abriu um sorriso largo e perverso. Ah, a cláusula de emergência. Aquela que diz que, em caso de necessidade do proprietário ou desrespeito flagrante às normas de conservação, o evento pode ser encerrado a qualquer momento sem devolução de valores. Exatamente. Eles trataram seus funcionários como servos. Isso é desrespeito flagrante. Mas não vamos encerrar o casamento antes que ele comece. Vamos deixar que eles subam ao altar. Vamos deixar que Antônia se sinta a rainha de Gramado por algumas horas. O tombo só tem efeito quando se está no topo da escada. Passamos as horas seguintes revisando documentos. Veríssimo me mostrou as fraquezas contratuais que os advogados dos Bittencourt, em sua arrogância, deixaram passar. Eles achavam que, por estarem lidando com um velho imigrante, poderiam impor suas próprias regras.
Mal sabiam que Veríssimo tinha mais experiência em contratos imobiliários do que toda a banca de advogados de Solange. Enquanto conversávamos, vi pelo vidro da varanda um carro de luxo se aproximar. Era Solange. Ela desceu do veículo como se estivesse pisando em solo sagrado, dando ordens pelo celular, a voz estridente chegando até nós. Ela olhou para a casa de Veríssimo com um ar de nojo, como se a construção de pedra fosse uma mancha na paisagem luxuosa que ela queria vender. Ela não faz ideia de que a senhora está aqui, não é? Perguntou Veríssimo. Para ela, eu estou em São Paulo, triste e esquecida em algum asilo ou padaria, respondi, sentindo uma satisfação gelada. Ela acredita que o poder dela é absoluto porque ela tem um sobrenome que brilha no papel. Ela esqueceu que papel queima, Veríssimo. E o fogo que eu estou trazendo vai consumir esse sobrenome até não sobrar nem cinzas. Eu me levantei e preparei minha pasta. O plano estava em movimento. Eu já tinha o controle da comida e do espaço. Agora, eu precisava garantir que o conteúdo daquela festa fosse tão provincial quanto a mulher que eles tentaram excluir. Ao sair da casa de Veríssimo por uma trilha lateral, vi Vasco de longe. Ele estava parado perto do altar que estava sendo montado, olhando para as montanhas. Por um segundo, vi o menino que eu criei, perdido e sobrecarregado. Tive vontade de correr até ele, de dizer para ele acordar antes que fosse tarde demais. Mas o código da matriarca não permite fraquezas no meio da batalha. Se ele escolheu o lado do brilho falso, ele teria que sentir o frio da escuridão quando as luzes se apagassem. Até amanhã, Veríssimo, eu disse. Até amanhã, Odete. Vou deixar os geradores prontos. Às 9h01, como combinamos. Caminhei em direção ao hotel onde eu estava hospedada sob um nome falso. O palco estava montado. O público seria a elite do sul do Brasil. E a estrela principal seria uma vovó portuguesa que eles chamaram de Simples. A noite caiu sobre Gramado, e enquanto a família Bittencourt brindava com champanhe caro em algum restaurante badalado, eu comia um pedaço de pão com queijo no meu quarto, revisando a lista de ingredientes que o buffet entregaria na manhã seguinte. Sangue, alho, louro e verdade. O banquete da justiça estava pronto para ser servido. A manhã seguinte em Gramado nasceu sob uma garoa fina, o tipo de clima que no Porto chamamos de molha-tolos. Para os Bittencourt, era um inconveniente para as fotos. Para mim, era camuflagem perfeita. Eu não estava no centro da cidade comprando malhas ou chocolates. Eu estava em um galpão industrial na periferia, onde funcionava a cozinha central do buffet L Elite. O cheiro ali dentro era de desespero e metal. O chefe, um homem chamado Tibiriçá, que claramente adotará um nome exótico para esconder uma origem comum, andava de um lado para o outro com um dolma manchado de suor. Ele gritava com ajudantes enquanto olhava para pilhas de faturas não pagas sobre uma mesa de inox. Quando entrei, o som dos meus sapatos de salto batendo no chão de cimento fez todos pararem. Tibiriçá me olhou com irritação. Minha senhora, aqui é uma área restrita. Se é sobre o evento beneficente da semana que vem, fale com a secretária. Eu não estou aqui por caridade, senhor Tibiriçá, eu disse, tirando da minha pasta de couro o documento que Aloísio me enviará por portador naquela madrugada. Eu estou aqui porque, desde as 8h desta manhã, eu detenho 60% das cotas da sua holding. O que significa que eu sou a sua nova patroa. E eu tenho algumas observações sobre o menu do casamento Bittencourt. O homem empalideceu. A espátula que ele segurava bateu no chão com um tilintar metálico. Ele pegou o documento, as mãos tremendo, e seus olhos correram pelas cláusulas de transferência de dívida. Eu tinha quitado o débito dele com o fornecedor de vinhos e com a imobiliária que estava prestes a despejá-lo. Em troca, ele me pertencia. Dona Odete, eu não sabia. A família Bittencourt me garantiu que o pagamento sairia hoje. Ele gaguejou. A família Bittencourt não tem dinheiro para pagar o próprio motorista, Tibiriçá. Eles estão usando seu buffet como um cenário de cinema que nunca será pago. Mas eu vou pagar. Vou pagar cada centavo, com bônus de 20% para sua equipe, se vocês fizerem exatamente o que eu mandar. Ele olhou para a lista de ingredientes que Solange havia provado: lagostas da Bretanha, ovas de esturjão, mini-legumes glaciados em mel de acácia. Um cardápio desenhado para ostentar uma sofisticação que nenhum deles possuía. Esqueça tudo isso, eu disse, colocando sobre a mesa uma nova lista, escrita à mão com a minha caligrafia firme.
As lagostas foram canceladas. O caviar não virá. Amanhã, às 6 da manhã, chegarão caminhões de um fornecedor de confiança da Moca, em São Paulo. Eles trarão chouriço de sangue, bacalhau do Porto da melhor qualidade, sacos de batatas colhidas na terra e galinhas caipiras frescas. Tibiriçá arregalou os olhos. Mas isso é comida de taberna. A dona Solange vai me matar. Ela queria European Fusion. Ela queria pratos que parecessem joias. Ela queria uma mentira, e eu vou dar a ela a verdade, respondi, aproximando-me dele. Você vai preparar um arroz de cabidela. Quero sangue bem temperado com vinagre, o arroz malandro, o cheiro de louro perfumando todo o salão da quinta. E de entrada, caldo verde em tigelas de barro. Nada de taças de cristal para sopa. Quero o rústico, o pesado, o real. Houve um protesto silencioso na cozinha, mas eu continuei. Se alguém perguntar, se algum assessor de Antônia vier aqui checar, você dirá que é uma tendência neotradicionalista que veio diretamente da Europa. Use termos caros. Diga que é resgate ancestral. Eles são ignorantes o suficiente para acreditar em qualquer palavra que soe chique, contanto que venha com um rótulo. Tibiriçá finalmente sorriu, um sorriso nervoso, mas cúmplice. Ele era um cozinheiro de alma, preso em um contrato de vaidades. Acho que, no fundo, ele estava aliviado por cozinhar algo que tivesse gosto de verdade. Saí dali e fui direto para uma pequena gráfica rápida. Precisava de novos menus impressos. Nada de papel dourado ou letras em relevo. Mandei imprimir em papel pardo, grosso, com uma tipografia simples e elegante. No topo de cada menu, fiz questão de colocar o brasão da minha família em Portugal. Era a minha assinatura no crime de honestidade que eu estava prestes a cometer. O dia passou em um borrão de logística. Recebi mensagens de Vasco no celular. Mãe, a Solange está surtando com os fotógrafos, mas o ensaio ficou lindo. Queria que você visse a Antônia de noiva. Você realmente não vem? Eu olhei para a foto que ele mandou. Antônia sorria para a câmera, mas seus olhos estavam no espelho, admirando a si mesma. Vasco era apenas um acessório no braço dela, como uma bolsa cara. Senti uma pontada de raiva, mas respirei fundo. O código da matriarca ensina que a raiva é um desperdício de energia. A estratégia, por outro lado, é um investimento. Fico feliz por vocês, Vasco. Amanhã será um dia que ninguém vai esquecer. Aproveite cada segundo da sua ilusão, respondi. Ele não entendeu a ironia. Ele nunca entendia. À noite, encontrei-me novamente com Aloísio em um restaurante discreto. Ele me entregou uma pasta azul, a pasta das verdades. Nela, estavam os registros de que a construtora dos Bittencourt estava sendo processada por usar materiais de baixa qualidade em prédios de luxo em Curitiba. Solange estava contando com os convidados do casamento, investidores de alto calibre, para conseguir um aporte que salvasse a empresa da prisão. Eles não querem apenas um casamento, tia. Eles querem um palco de vendas, disse Aloísio. Se a senhora desmascarar o buffet e a festa, a imagem de solidez deles cai por terra. Os investidores vão fugir antes mesmo do bolo ser cortado. Essa é a ideia, Aloísio. Eles queriam me excluir porque eu não combinava com a marca deles. Pois eu vou garantir que a marca deles seja associada ao que eles mais temem, a simplicidade que eles não conseguem comprar e a dívida que eles não conseguem esconder. Paguei a conta do jantar, sempre em dinheiro, sempre sem deixar rastro digital desnecessário. Caminhei de volta para o hotel, sentindo o ar frio de Gramado no rosto. Eu estava exausta, mas minha mente estava afiada como uma navalha. Amanhã era o dia. O dia em que a vovó provincial entraria no castelo de cartas e sopraria. Não com ódio, mas com a autoridade de quem sabe que a única coisa que sustenta uma família, ou uma empresa, é a verdade dos seus alicerces. Antes de dormir, abri meu livro de receitas antigo, aquele que veio com minha mãe no navio. Li a receita do arroz de cabidela. Não porque eu não soubesse de cor, mas porque precisava me conectar com aquelas mulheres que vieram antes de mim. Elas não tinham contas bancárias em Gramado, mas tinham honra. E amanhã, a honra voltaria para a mesa, quer os Bittencourt estivessem prontos ou não. Fechei os olhos com o pensamento final. Solange achava que tinha planejado o evento do ano. Ela só não sabia que o script agora era meu.
E em Afonso Astori, a justiça nunca é apenas um detalhe, é o prato principal. O dia do casamento amanheceu com uma beleza insultante. O céu de Gramado estava de um azul tão profundo que parecia pintado à mão, e o sol refletia nas hortênsias com uma intensidade que Solange certamente chamaria de divina. Mas eu conheço o tempo na Serra Gaúcha. Eu sei que a luz mais brilhante precede as sombras mais longas. Cheguei à Quinta das Hortênsias às 10 da manhã, não pela entrada principal decorada com arcos de flores brancas, mas pelos fundos, no carro de entregas do buffet. Eu usava um lenço de seda sobre a cabeça e óculos escuros. Para qualquer segurança na guarita, eu era apenas mais uma funcionária da logística, uma peça invisível na engrenagem do luxo. Veríssimo me esperava na área de serviço, perto dos geradores que ele prometera manter prontos. Ele me deu um aceno discreto. Tudo em posição. Odete. Os Bittencourt chegaram há 1 hora. A noiva está no camarim real surtando com o cabeleireiro. Solange está no salão principal verificando se os nomes nas marcações de mesa seguem a hierarquia da fortuna. Excelente, respondi, retirando o lenço. Como está a cozinha? Tibiriçá está possuído pelo espírito de um mestre. O cheiro de alho e louro já está impregnando as paredes. As assessoras de Antônia passaram por lá e ele as convenceu de que o aroma é parte de uma experiência olfativa imersiva de herança europeia. Elas anotaram tudo nos iPads como se fosse a última moda em Paris. Eu dei um sorriso curto. A arrogância é a melhor aliada de quem quer enganar. Se você diz a uma pessoa pretensiosa que algo é tendência, ela aceita até veneno em taça de cristal. Caminhei pelas sombras dos corredores de serviço até uma pequena fresta que dava para o salão principal. O cenário era de uma opulência agressiva. Milhares de rosas brancas, cristais que custariam uma pequena fortuna e garçons de luvas brancas ensaiando a postura. No centro de tudo, Solange Bittencourt desfilava em um vestido champanhe, ditando ordens com uma voz que cortava o ar. Vasco! Ela gritou. Meu filho apareceu, já vestido com um smoking impecável, mas com os ombros curvados. Ele parecia um homem carregando o peso de um mundo que não lhe pertencia. Certifique-se de que a mesa dos investidores do Grupo Safra esteja na posição de destaque. Hoje não é apenas um casamento, é o fechamento de um ciclo para nossa construtora. Vasco assentiu, sem entusiasmo. Ele olhou ao redor, talvez procurando o rosto que ele mesmo ajudou a banir. Por um segundo, ele olhou na direção da porta de serviço onde eu estava. Recuei para a escuridão. Ainda não era a hora. O código da matriarca exige que o herói, ou o carrasco, só apareça quando o julgamento estiver pronto para a sentença. Voltei para o camarim improvisado que Veríssimo separou para mim. Abri a pasta azul que Aloísio me entregará. Li novamente os relatórios sobre a fraude nos materiais de construção. Solange e o marido estavam vendendo apartamentos de luxo que, em 10 anos, teriam infiltrações estruturais graves. O dinheiro que pagava aquelas rosas brancas vinha de famílias que estavam investindo suas economias de uma vida em lares de papel. A injustiça não era mais apenas pessoal. Não era mais só sobre a mãe desconvidada. Era sobre a mentira que aquela família representava. O casamento de Antônia e Vasco era a cereja do bolo de um golpe financeiro. E eu, Odete, a provincial, seria o elemento que faria o bolo desabar. Às 2 da tarde, a cerimônia começou. Eu podia ouvir a música clássica ecoando pelo vale. O som do quarteto de cordas era suave, elegante, hipnótico. Do meu esconderijo, vi os convidados chegarem. A elite do sul, homens de terno escuro e mulheres com joias que brilhavam sob o sol da tarde. Eles entravam sorrindo, sem saber que estavam entrando em uma armadilha de honestidade. Antônia caminhou até o altar. Ela estava deslumbrante, admito. Mas cada passo que ela dava sobre as pétalas de rosa era um passo em direção à própria ruína estética. Ela não queria um marido, ela queria um troféu e uma sogra que não fizesse perguntas. Vasco a recebeu com um beijo na mão. O celebrante começou a falar sobre amor, união e fundamentos. Eu quase ri da ironia. União. Fundamentos. Aquela união era baseada em exclusão e os fundamentos eram areia movediça. Enquanto eles dizem sim, nós preparamos o não, sussurrou Veríssimo, entrando no quarto com o radiocomunicador. O buffet está pronto para começar o serviço de recepção em 30 minutos.
Tibiriçá trocou os cartões de menu originais pelos seus de papel pardo. As assessoras estão confusas, mas como você previu, ninguém quer admitir que não entende a nova tendência. Ponto. E os convidados, Veríssimo, já estão com fome? A elite está sempre com fome de algo novo, Odete. Eles só não esperam que o novo seja o que os avós deles comiam na roça. Eu me levantei e comecei a me preparar. Retirei o vestido preto da capa de proteção. A seda era pesada e fria. Coloquei o colar de filigrana, peça por peça. Cada elo de ouro era um lembrete de quem eu era. Eu não era uma convidada. Eu não era uma vítima. Eu era a dona do banquete. Olhei-me no espelho. A mulher que me devolveu o olhar não tinha traços de tristeza. Seus olhos eram clareza pura. O plano estava nos trilhos. Em poucos minutos, a música pararia, as portas do salão de jantar se abririam e o cheiro do meu Portugal invadiria o santuário de vidro da família Bittencourt. Está pronta, Odete? Perguntou Veríssimo. A justiça nunca chega atrasada, Veríssimo. Ela só espera o momento em que o culpado se sente mais seguro. Caminhei em direção à cozinha, o coração batendo com uma calma assustadora. O sol começava a baixar em Gramado, pintando as montanhas de laranja e roxo. A cerimônia tinha acabado. Os aplausos ecoaram. Agora, a festa ia começar. E eu seria a primeira a servir. A cerimônia na Quinta das Hortênsias foi, para os olhos desatentos, um espetáculo de perfeição. O quarteto de cordas tocava Vivaldi com uma precisão cirúrgica, e o sol de Gramado, agora começando a se despedir, banhava o altar em uma luz dourada que parecia abençoar a farsa. Do meu posto de observação, escondida atrás das pesadas cortinas de veludo da galeria superior do salão, eu via tudo. Antônia e Vasco trocaram votos que soavam como roteiros de um filme de baixo orçamento. Ela falava de construir um império de amor, enquanto Solange, na primeira fila, limpava uma lágrima seca com um lenço de seda que custava o salário de um mês de um dos meus padeiros. O cinismo daquela cena me embrulhava o estômago. Eu via os investidores que Solange tanto cobiçava, homens de terno cinza-chumbo e olhares gélidos, trocando acenos discretos. Eles não estavam ali pelo amor. Estavam ali para ver se o Império Bittencourt era sólido o suficiente para receber o dinheiro deles. Vasco parecia um boneco de ventríloco. Ele repetia as palavras do celebrante, mas seus olhos vagavam pela plateia. Eu sabia o que ele estava procurando. Ele estava procurando o rosto da mãe que ele permitiu que fosse banida. Por um breve momento, senti uma fisgada de dor materna, mas a lembrança do café em Curitiba, do silêncio dele diante do insulto de provincial, agiu como um cauterizador. A mãe dele não estava mais ali para ser protegida. A mulher que estava ali agora era justiça. Eles terminaram, sussurrou Veríssimo, surgindo ao meu lado nas sombras. Agora, a manada de lobos famintos vai se mover para o salão de jantar. Tibiriçá está em pânico, mas está seguindo as ordens. Ele nunca cozinhou tanta cabidela na vida. Que ele não economize no vinagre, Veríssimo. O gosto da realidade precisa ser forte, respondi. Descemos pelas escadas de serviço enquanto os convidados se levantavam. O som de centenas de vozes conversando ao mesmo tempo criava um zumbido ensurdecedor. O protocolo era rígido. Primeiro o coquetel no jardim, depois o jantar exclusivo. Eu entrei na cozinha central. O caos era organizado. Garçons corriam de um lado para o outro, mas havia algo diferente no ar. Em vez do cheiro asséptico de comida gourmet congelada e espumas moleculares, o ambiente estava saturado pelo perfume terroso do louro, do alho frito em azeite português e do vinho tinto encorpado. Era o cheiro de uma cozinha de verdade, uma cozinha que exige alma e não apenas técnica. Tibiriçá veio até mim, segurando uma concha como se fosse uma arma. Dona Odete, a assessora da noiva, aquela moça de fone de ouvido, tentou entrar aqui. Ela disse que o cheiro estava forte demais e queria saber onde estavam as bandejas de carpaccio de polvo com ouro comestível. E o que você disse? Disse que o ouro foi substituído por pigmentos orgânicos de tradição lusa e que o cheiro forte era o buquê de uma técnica ancestral de cura. Ela ficou confusa, mas como eu usei a palavra ancestral, ela postou no Instagram que o casamento teria um conceito raw e autêntico. Sorri. A ignorância dos modernos é o meu maior trunfo. Saí da cozinha e fui para o salão de jantar antes que os convidados entrassem.
O espaço era imenso, decorado com mesas longas de madeira nobre e cristais. No centro de cada mesa, em vez dos menus dourados que Solange aprovou, estavam os meus cartões de papel pardo. Eles pareciam pequenos fragmentos de revolução sobre a brancura das toalhas. Eu mesma coloquei o menu na mesa principal, onde Vasco e Antônia sentariam com os Bittencourt e os grandes investidores. Li o que escrevi, sentindo um prazer quase poético. Entrada: caldo verde tradicional com chouriço de Trás-os-Montes. Prato principal: arroz de cabidela de galinha caipira, preparado ao estilo das aldeias. Sobremesa: arroz doce com canela e a marca da família. A verdadeira sofisticação reside naquilo que sobrevive ao tempo. Ouvi o som das portas principais se abrindo. O fluxo de convidados começou a inundar o salão. Eu me retirei para a despensa, um pequeno espaço com uma janela de vidro fosco que me permitia ver a mesa principal sem ser notada. Solange entrou primeiro, radiante, guiando o CEO de um fundo de investimentos internacional. Ela apontava para a decoração, para as luzes, vendendo a imagem de uma família que dominava o mundo. Antônia e Vasco vieram logo atrás, sob uma chuva de aplausos. Eles se sentaram. Solange, com um gesto gracioso, pegou o menu de papel pardo. Vi o momento exato em que o sorriso dela congelou. Foi um milésimo de segundo, mas para mim, pareceu uma eternidade. Ela leu a palavra cabidela. Depois leu caldo verde. Ela olhou ao redor, procurando o menu correto, achando que era um erro da gráfica. Antônia, ao seu lado, pegou o próprio menu. O rosto dela, coberto por uma maquiagem impecável, começou a se contorcer em uma expressão de horror. Ela sussurrou algo para Vasco, que também leu o papel. Vi os ombros do meu filho travarem. Ele reconheceu o brasão no topo do papel. Ele sabia que aquela caligrafia não era de uma gráfica. Era a caligrafia da mulher que o ensinou a escrever. Nesse momento, os primeiros garçons entraram no salão. Eles não carregavam pratos minimalistas com porções microscópicas. Eles carregavam tigelas de barro fumegantes. O cheiro de couve fresca e chouriço defumado explodiu no salão, atropelando os perfumes caros das convidadas. "O que é isso?" ouvi Solange sussurrar, a voz trêmula, enquanto um garçom depositava tigela de caldo verde na frente do CEO. O homem, um senhor de cabelos brancos que parecia entediado com o luxo vazio, cheirou o prato. Seus olhos brilharam. Caldo verde. Em um casamento desses. Que escolha ousada, Solange. Meu avô era de Braga, ele me levava para comer isso. Faz 30 anos que não sinto esse cheiro. Isso é autêntico. Genial. Solange, presa entre o horror e a necessidade de agradar o investidor, forçou um sorriso que parecia uma careta de dor. Sim, nós queríamos algo. Visceral. Uma homenagem às nossas raízes europeias mais profundas. Antônia parecia que ia desmaiar. Ela olhou para o prato de barro como se fosse um sapo vivo. Mas o golpe final do capítulo não foi a comida. Foi quando ela olhou para o guardanapo de linho e viu, bordado no canto, as iniciais da minha família, as mesmas que eu passei noites costurando e que ela disse que eram provinciais demais. A armadilha estava fechada. Eles estavam comendo a comida que desprezaram, nos guardanapos que rejeitaram, diante das pessoas que queriam impressionar. Eu saí da despensa e comecei a caminhar em direção à cozinha para vestir meu uniforme de batalha final. O próximo capítulo seria o da revelação. O banquete da verdade estava apenas na entrada, e o prato principal ainda estava por vir. O salão da Quinta das Hortênsias estava mergulhado em uma atmosfera surreal. O caldo verde havia sido apenas o prelúdio, um choque térmico na sofisticação gelada dos Bittencourt. Enquanto os convidados da elite terminavam suas tigelas de barro, alguns com nostalgia, outros com uma confusão aristocrática, o burburinho nas mesas aumentava. Mas o verdadeiro golpe estava sendo preparado nos bastidores da cozinha, sob o meu olhar atento. Tibiriçá estava suado, a dolma agora aberta no pescoço, mas seus olhos brilhavam com a adrenalina de quem sabe que está participando de uma revolução. Dona Odete, o arroz de cabidela está no ponto. O vinagre de vinho tinto cortou a gordura, o sangue deu aquela densidade aveludada. Está uma obra-prima. Mas a noiva está branca como o papel do menu. Deixe que ela fique branca, Tibiriçá.
O sangue que falta no rosto dela está todo no nosso arroz, respondi, ajustando meu colar de filigrana. Podem servir. Agora. As portas duplas da cozinha se abriram com um estrondo rítmico. Uma procissão de garçons entrou no salão carregando travessas pesadas de cerâmica. Não eram pratos individuais, eram travessas familiares, postas ao centro das mesas, forçando os convidados a compartilharem, a quebrarem a barreira da etiqueta rígida para se servirem uns aos outros. O cheiro de alho, louro e galinha caipira invadiu o ambiente como uma força da natureza. O arroz de cabidela, escuro, rico e fumegante, foi depositado diante de Solange e Antônia. O CEO do fundo de investimentos, que já estava encantado com a entrada, soltou uma exclamação de surpresa. Cabidela! Isso é audacioso, Solange. É um prato de coragem. É preciso ter muita confiança nas próprias raízes para servir isso em um casamento deste porte, disse o homem, já pegando a colher de servir. Solange sentia o chão fugir sob seus pés. Ela olhava para o arroz escuro e via ali o fim da sua estética de cristal. Antônia, por outro lado, parecia prestes a explodir. Ela olhou para Vasco, esperando que ele fizesse algo, que ele gritasse, que ele mandasse prender o cozinheiro. Mas meu filho estava hipnotizado pelo prato. Era o cheiro da infância dele. Era o cheiro da casa da mãe que ele permitiu que fosse humilhada. Isso é lixo. A voz de Antônia subiu um tom, cortando a música ambiente. Eu não pedi isso. Cadê a minha lagosta? Cadê o chefe? Eu quero que tirem essa comida de camponês da minha mesa agora. O salão silenciou. Os talheres pararam no ar. Solange tentou intervir, a voz trêmula. Antônia, querida, acalme-se. Deve ser algum conceito de gastronomia raiz. Conceito nada, mamãe. Isso é um insulto. Alguém vai ser demitido por isso, gritou a noiva, levantando-se, o vestido de renda francesa agora manchado por uma pequena gota de molho que espirrara da travessa. Foi nesse momento que eu decidi que o silêncio de Odete havia cumprido seu papel. Era a hora da voz. Saí da cozinha. Não como uma funcionária, não como a velha provincial que eles queriam esconder. Eu caminhei pelo tapete central com a coluna reta de quem carregou o peso de uma dinastia nas costas. O meu vestido de seda preta captava a luz dos lustres, e o ouro no meu pescoço brilhava com uma autoridade ancestral. O silêncio que se seguiu à minha entrada foi absoluto. O som dos meus saltos no chão de madeira era a única coisa que se ouvia. Vasco se levantou lentamente, o rosto pálido. Mãe, o que você está fazendo aqui? Parei diante da mesa principal. Olhei para Antônia, depois para Solange, e finalmente para o meu filho. Eu vim garantir que o banquete fosse servido, Vasco, eu disse, minha voz clara e firme, carregada com o sotaque que elas tanto desprezavam. Vocês disseram que eu não tinha o perfil para este evento, que a minha presença estragaria a estética. Mas vejam só, a comida que vocês estão comendo, o espaço que vocês estão ocupando e a dignidade que vocês estão tentando simular, tudo isso é sustentado pelo meu nome. A tensão no salão era tanta que dava para cortar com uma faca. Se você está vibrando com a coragem da Dona Odete, não esqueça de se inscrever no canal Afonso Story para não perder o desfecho dessa vingança épica. Solange se levantou, tentando recuperar uma postura que já não existia. Dona Odete, isso é um escândalo. Como a senhora ousa entrar aqui e interromper o casamento da minha filha com esse teatro? Teatro, Solange, ri calmamente, um riso curto e seco. Teatro é o que vocês montaram aqui. Este casamento é um cenário de papelão pago com notas promissórias que vocês não podem honrar. O buffet Elite. Eu comprei a dívida deles esta manhã. Eu sou a dona desta cozinha agora. E como dona, decidi que a verdade seria o prato principal. O menu Fusion era uma mentira, assim como a fortuna dos Bittencourt. Antônia bateu na mesa. Você é louca. Vasco, tire ela daqui. Ela está tentando nos humilhar na frente de todo mundo. Vasco hesitou. Ele olhou para os convidados, que agora observavam a cena como se fosse um drama shakespeariano. Os investidores, os homens que Solange queria impressionar, estavam com os olhos fixos em mim. Eles sabiam reconhecer o poder real quando o viam. Ninguém vai tirar ninguém, Antônia, eu continuei, aproximando-me dela.
Você queria exclusividade, não é? Pois bem, este banquete é exclusivo para quem tem história. Você chamou a herança do meu filho de provincial. Você tentou apagar a mulher que deu a ele tudo o que ele tem. Mas olhe para as mesas. Olhe para os guardanapos que você está usando para limpar suas lágrimas de fúria. Eles são os mesmos que eu bordei. Os mesmos que você disse que não eram bons o suficiente. O clima está pegando fogo. Será que o Vasco vai defender a mãe ou a noiva? Se inscreva em Afonso Story e ative o sininho para saber o que acontece a seguir. Vasco finalmente falou, a voz fraca. Mãe, por que fazer isso em público? Por que agora? Porque a humilhação que vocês me impuseram no café em Curitiba foi pública, Vasco. Vocês tentaram me apagar na frente das pessoas que vocês consideram importantes. Pois eu decidi que essas mesmas pessoas deveriam ver quem realmente segura as rédeas desta família. A sua noiva e a mãe dela não amam você, meu filho. Elas amam o que o seu trabalho, o meu trabalho, pode comprar para elas. Solange tentou um último ataque. Isso é calúnia. Nós somos os Bittencourt. Temos nome, temos propriedades. Vocês têm dívidas, Solange, interrompi, tirando da minha pequena bolsa de mão um envelope lacrado. Propriedades hipotecadas e uma construtora que usa areia de praia em vez de cimento. Os senhores investidores aqui presentes talvez gostem de saber que o luxo deste casamento está sendo financiado pelo desvio de materiais de obras que ainda nem foram entregues. Um murmúrio de choque percorreu o salão. O CEO do fundo de investimentos se inclinou para trás, o rosto subitamente sério. Ele olhou para Solange com um desprezo que nenhuma joia poderia esconder. A casa caiu para os Bittencourt. Se você acredita que a verdade sempre aparece, deixe o seu like e se inscreva no canal Afonso Story. Antônia começou a gritar, um som histérico, as mãos puxando o próprio cabelo. Você arruinou tudo. O meu dia. O meu casamento perfeito. Eu te odeio, sua velha maldita. Eu não me abalei. Olhei para ela com a piedade que se reserva aos ignorantes. Eu não arruinei nada, Antônia. Eu apenas tirei o filtro das fotos. Você queria um casamento de elite, mas esqueceu que a verdadeira elite não é quem gasta, é quem constrói. E você não construiu nada. Você é apenas uma sombra tentando brilhar com a luz dos outros. Virei-me para os convidados. Peço desculpas pela interrupção da etiqueta, mas a ética vem antes da etiqueta. Aproveitem o arroz de cabidela. É a única coisa real que vocês encontrarão nesta mesa hoje. Odete acabou de dar a maior lição de moral da história do YouTube. Você teria coragem de fazer o mesmo? Inscreva-se em Afonso Story para mais reviravoltas como esta. Vasco deu um passo em minha direção, mas eu ergui a mão, detendo, não hoje, Vasco. Hoje você fica com a escolha que você fez. Eu vim apenas servir o jantar. O resto do espetáculo. Bem, o resto fica por conta da realidade. Caminhei em direção à saída do salão sob um silêncio absoluto. Eu podia sentir os olhos de todos cravados nas minhas costas. Eu não estava saindo como uma mãe derrotada. Eu estava saindo como a matriarca que retomou o controle do território. Mas o golpe final ainda estava por vir, e envolveria o próprio teto sob o qual eles celebravam. O arroz de cabidela continuava fumegando nas mesas. Alguns convidados, movidos por uma curiosidade mórbida, voltaram a comer. Solange e Antônia estavam estáticas, duas estátuas de desespero em meio ao aroma de louro e alho. A vingança é um prato que se serve quente, em tigelas de barro, e com o gosto inconfundível da terra que elas tentaram enterrar. Mas o relógio marcava quase 9 horas. E em 1 minuto, Gramado veria que o poder de uma vovó portuguesa vai muito além da cozinha. O silêncio que se seguiu às minhas palavras não era de paz. Era o silêncio que precede o desabamento de um edifício. No centro do salão da Quinta das Hortênsias, a fumaça do arroz de cabidela subia como incenso em um funeral. Eu ainda estava parada, a poucos metros da mesa principal, observando a destruição estética e moral de Antônia e Solange. Solange foi a primeira a tentar reagir. O desespero a transformou em algo selvagem. Ela se levantou, derrubando a taça de cristal que continha um vinho caro que eu mesma havia autorizado o fornecedor a entregar. O líquido tinto escorreu pela toalha branca como uma ferida aberta. Sua louca! Sua camponesa invejosa!
Solange gritou, a voz falhando, perdendo toda a pose de elite que cultivara por décadas. Seguranças! Tirem essa mulher daqui. Ela está sob efeito de algum delírio. Onde está a segurança deste lugar? Veríssimo, que estava parado discretamente perto da entrada lateral, deu um passo à frente. Ele não chamou os seguranças. Ele apenas cruzou os braços sobre o peito e olhou para ela com o desprezo de quem conhece a verdade por trás dos contratos. Os seguranças respondem a mim, Dona Solange, disse Veríssimo, sua voz grossa ecoando pelo salão. E eu respondo a Dona Odete. A senhora está em uma propriedade privada com os pagamentos atrasados e sob uma denúncia de desrespeito às normas de hospitalidade. Sugiro que baixe o tom. O salão inteiro soltou um suspiro coletivo. Os investidores, os amigos de alta sociedade de Curitiba, começaram a cochichar. A aura de invencibilidade dos Bittencourt estava derretendo sob as luzes dos candelabros. Antônia, cujos olhos estavam injetados de raiva, virou-se para Vasco. Ela o sacudiu pelo braço do smoking. Faça alguma coisa, Vasco. Ela é sua mãe. Mande ela parar. Diga que ela está mentindo. Diga para esses porcos que a nossa construtora é sólida. Vasco olhou para a noiva, e depois olhou para mim. Eu vi o momento exato em que a ficha caiu para ele. Ele viu a pasta azul na minha mão. Ele conhecia o peso dos documentos que eu carregava. Ele sabia que eu nunca faria uma acusação sem ter as provas carimbadas em cartório. Mãe, ele começou, a voz embargada. Por que você trouxe os negócios para cá? Hoje era o nosso dia. Negócios, Vasco? Perguntei, aproximando-me dele. O que você chama de negócios, eu chamo de caráter. Você permitiu que elas me desconvidassem porque eu sou provincial. Você permitiu que elas chamassem o sangue do seu pai de simples. Mas o luxo que você está oferecendo para essa mulher é construído com o suor de pessoas que confiaram na sua engenharia. Se eu não parasse isso hoje, você não seria apenas um filho ingrato, você seria um cúmplice de um crime. Virei-me para o CEO do fundo de investimentos, que observava a cena com uma frieza clínica. Senhor Monteiro, o senhor estava prestes a assinar um aporte de 30 milhões na Bittencourt Empreendimentos, não estava? O homem assentiu lentamente, deixando o talher de lado. Estava. Os números pareciam excelentes no papel. O papel aceita tudo, senhor Monteiro. Mas o concreto não aceita mentiras, eu disse, estendendo a pasta azul para ele. Nesta pasta estão os laudos técnicos da obra do edifício Mirante, em Curitiba. A fundação está comprometida. Eles usaram uma liga de ferro inferior para economizar 7% no custo final. Solange e o marido sabiam. O senhor quer realmente colocar o seu capital em algo que vai ruir antes da primeira pintura? O silêncio de Monteiro foi o golpe de misericórdia. Ele pegou a pasta, abriu-a e começou a folhear os documentos. O rosto dele endureceu. Ele fechou a pasta com um estalo seco e olhou para Solange. O jantar acabou para mim, Solange, disse ele, levantando-se. E os nossos negócios também. Vou pedir para o meu departamento jurídico entrar em contato com a senhora amanhã. Ou melhor, com os seus advogados de defesa. Foi o sinal para a debandada. Outros 3 casais da mesa principal levantaram-se imediatamente. A elite é como os ratos. Eles são os primeiros a abandonar o navio quando sentem o cheiro da água entrando no porão. Em menos de 5 minutos, a nata da sociedade estava pegando suas bolsas e casacos de pele, saindo do salão sem olhar para trás. Antônia desabou na cadeira, o vestido de noiva agora parecendo uma mortalha. Ela começou a soluçar, mas não era um choro de tristeza, era o choro de quem perdeu o palco. Meu casamento, as fotos, a minha vida, você destruiu tudo. Não, Antônia, eu disse, inclinando-me sobre a mesa até que meu rosto estivesse a centímetros do dela. Eu não destruí o seu casamento. Eu apenas destruí a sua vitrine. Se você ama o Vasco, o casamento ainda está aqui. Vocês estão casados no papel, não estão? Agora você tem a chance de provar que o ama na pobreza, na desonra e sem o meu dinheiro. Porque, a partir de hoje, a fonte secou. Vasco deu um passo atrás, como se tivesse sido atingido por um tapa. Mãe, o que você quer dizer com isso?
Quero dizer que o apartamento em Curitiba está no meu nome. O carro que você dirige está no nome da minha empresa. A conta que pagaria a lua de mel em Maldivas foi bloqueada há 2 horas por uma ordem administrativa que eu assinei. Se você quer ser um Bittencourt, aprenda a viver como eles realmente são, de aparências e dívidas. Solange tentou uma última cartada de arrogância. Você não pode fazer isso. Nós temos direitos. O buffet, o espaço, nós pagamos por isso. Não, Solange. Vocês deram notas promissórias. Eu as comprei. Eu sou a credora de vocês. E como credora, decidi que a festa acabou. Olhei para o relógio de pulso. Faltavam 5 minutos para as 9. O contrato de Veríssimo tem uma cláusula de uso pessoal. E ele decidiu que precisa do salão vazio para uma manutenção de emergência nos geradores. Vocês têm 5 minutos para saírem deste salão. Por vontade própria ou pelos seguranças que você tanto clamou. Vasco olhou para mim, as lágrimas finalmente descendo pelo rosto. Mãe, por favor, me perdoa. Eu fui fraco. Eu me deixei levar. A fraqueza tem um preço, Vasco. E o seu preço é acordar amanhã e descobrir quem você realmente é sem o sobrenome da sua mãe para te sustentar. Eu ainda te amo, porque sou mãe. Mas eu não te respeito mais. E o respeito, meu filho, é algo que não se borda em guardanapos, se constrói com atitudes. Virei as costas para eles. Caminhei em direção à saída, passando pelos garçons que assistiam a tudo com uma satisfação mal disfarçada. Tibiriçá me deu um aceno de cabeça. Ele sabia que aquela tinha sido a sua melhor performance na cozinha. Ao chegar na porta do salão, parei e olhei para trás uma última vez. Antônia gritava com Solange, Solange gritava com Vasco, e Vasco estava sentado com a cabeça entre as mãos, cercado por restos de arroz de cabidela e taças quebradas. O cenário de luxo agora parecia uma zona de guerra. Eu saí para o ar frio da noite de Gramado. Veríssimo me acompanhou até o carro. O que acontece agora, Odete? Agora, Veríssimo, a natureza segue o seu curso. Às 9h01, apague as luzes. Deixe que eles resolvam seus problemas no escuro. É onde eles se sentem mais à vontade. Entrei no carro. O motorista deu a partida. Enquanto descíamos a ladeira da Quinta das Hortênsias, olhei pelo vidro traseiro. Exatamente às 9h01, as luzes da mansão se apagaram. O vale mergulhou na escuridão, restando apenas o brilho das estrelas e o silêncio das montanhas. Eu me recostei no banco e fechei os olhos. Pela primeira vez em meses, a pressão no meu peito havia desaparecido. Eu não sentia ódio. Sentia apenas uma profunda e gratificante sensação de equilíbrio. A vovó provincial tinha feito a limpeza que a casa precisava. O breu que engoliu a Quinta das Hortênsias às 9h01 não foi apenas uma falha elétrica. Foi o símbolo do colapso de um império de vidro. Do banco de trás do carro, observei pelo vidro traseiro a silhueta da mansão desaparecer contra o contorno das montanhas de Gramado. O silêncio que se seguiu à escuridão devia estar sendo preenchido, naquele momento, pelos gritos de histeria de Antônia e pelas pragas de Solange. Mas eu já não estava lá para ouvir. Eu estava no meu próprio território agora. O território da clareza. Cheguei ao hotel e encontrei Aloísio me esperando no saguão. Ele segurava um tablet e uma taça de vinho, com o sorriso de quem acabará de ganhar uma causa impossível no Supremo. Ele não precisou dizer nada. O brilho no olhar dele confirmava que o efeito dominó que planejamos em São Paulo já estava derrubando as peças no sul. Tia Odete, a senhora não faz ideia do barulho que isso está fazendo, disse ele, levantando-se para me cumprimentar. O senhor Monteiro, o CEO que saiu do jantar, não perdeu tempo. Ele ligou para 2 outros fundos de investimento antes mesmo de chegar ao hotel dele. A notícia de que a construtora Bittencourt está usando material de segunda categoria e operando no vermelho já é o assunto principal nos grupos de WhatsApp da alta roda financeira de Curitiba e Porto Alegre. O mercado não perdoa mentira quando ela ameaça o bolso deles. Aloísio, respondi, sentando-me sentindo, finalmente, o peso do cansaço físico. E o Vasco? Alguma notícia do meu filho? Aloísio hesitou. Ele tentou me ligar 5 vezes. Não atendi, como a senhora pediu. Mas recebi um alerta do banco.
Antônia tentou usar o cartão de crédito corporativo para pagar uma reserva de emergência em um hotel 5 estrelas em Gramado, já que eles foram convidados a sair da quinta. O sistema bloqueou a transação instantaneamente. Eles estão, neste momento, presos na recepção de um hotel, discutindo com o gerente porque o sobrenome Bittencourt não vale mais o papel da reserva. Senti uma pontada de tristeza, mas foi breve. O código da matriarca é claro: para curar um membro gangrenado, às vezes é preciso usar o ferro quente. Vasco precisava sentir o chão sumir para aprender a valorizar a terra firme onde nasceu. O que acontece agora com a construtora? Perguntei, focando no que importava. Amanhã de manhã, às 8 horas, os oficiais de justiça estarão na sede da empresa em Curitiba com mandado de busca e apreensão de documentos. As provas que a senhora conseguiu com os fornecedores do buffet e com os antigos mestres de obras são contundentes. Solange e o marido vão ter que explicar para o Ministério Público onde foi parar o dinheiro do fundo de reserva dos condomínios que eles nunca entregaram. Aloísio fez uma pausa e me olhou com admiração. A senhora não apenas se vingou de uma desfeita familiar, tia. A senhora evitou que centenas de famílias comprassem apartamentos que poderiam desabar sobre suas cabeças. A provincial acabou de fazer o trabalho que os órgãos de fiscalização levaria anos para concluir. Passei a mão pelo colar de filigrana, sentindo a textura do ouro. Eu apenas limpei a sujeira da minha mesa, Aloísio. Se a sujeira deles era maior do que eu imaginava, isso é um problema da justiça dos homens. A minha justiça era restaurar a honra da nossa linhagem. Naquela noite, eu não consegui dormir imediatamente. Fiquei na sacada do hotel, olhando para as luzes distantes de Gramado. O telefone tocou por volta das 11 da noite. Era Vasco. Desta vez, eu atendi. Mãe. A voz dele estava rouca, despojada de toda aquela arrogância que ele exibia em Curitiba. Estamos em um posto de gasolina. A Antônia não para de gritar. Ela diz que a culpa é minha, que eu deveria ter enfrentado você. A Solange está ligando para advogados, mas ninguém atende. O que você fez, mãe? Por que tanta crueldade? Crueldade, Vasco. Minha voz saiu calma, como se estivesse recitando uma receita de pão. Crueldade foi você sentar naquele café e permitir que duas mulheres que não construíram nada na vida me chamassem de estorvo. Crueldade foi você esquecer que cada tijolo da sua formação foi pago com o suor de uma mulher que você agora tem vergonha de apresentar aos seus amigos. Eu não fui cruel. Eu fui justa. Eu tirei de você o que não era seu por direito. E o que eu faço agora? Ele soluçou. O menino de ouro estava finalmente quebrado. Agora você faz o que um homem de verdade faz. Você lida com as consequências. Você tem uma esposa, não tem? Você jurou amor e proteção a ela hoje à tarde diante de Deus. Pois bem, proteja-a, trabalhe. Comece do zero. Se ela ficar ao seu lado quando você não tiver mais o meu sobrenome e o meu dinheiro, então talvez, e apenas talvez, ela mereça o linho que eu bordei. Caso contrário, você terá aprendido a lição mais barata da sua vida. Você vai me deixar assim? Na rua. Você não está na rua, Vasco. Você tem saúde e tem um diploma de engenharia. Use-os. Mas não me procure até que você possa me olhar nos olhos sem precisar ajustar o relógio de marca para se sentir importante. Boa noite, meu filho. Desliguei. O silêncio que se seguiu foi o mais gratificante de toda a minha vida. Na manhã seguinte, o jornal local já trazia nota cifrada sobre o incidente no casamento mais esperado do ano. Mas o que ninguém sabia era que os contratos de dívida que eu comprei não seriam executados imediatamente. Eu os manteria em uma gaveta, como uma espada de Damocles sobre a cabeça dos Bittencourt. Se eles tentassem qualquer retaliação, eu apertaria o nó. Se eles sumissem na obscuridade de sua própria mediocridade, eu os deixaria em paz. Fui até a cozinha do hotel para tomar café. O gerente, que já sabia de quem eu era, veio pessoalmente me servir. Dona Odete, soubemos que a senhora apreciou o serviço de ontem na quinta. Gostaria de algo especial para o desjejum? Olhei para o cardápio luxuoso do hotel, cheio de ovos beneditinos e frutas exóticas. Sorri para ele. Apenas um café forte, pão fresco com manteiga e, se tiver, uma fatia de queijo da colônia. Gosto das coisas simples, sabe?
Elas costumam ser as mais difíceis de derrubar. Enquanto tomava meu café, senti a liberdade e a justiça correndo em minhas veias. Eu estava pronta para voltar para São Paulo. Gramado continuaria linda, mas agora, para uma certa família de Curitiba, a cidade seria sempre o cenário do dia em que uma vovó portuguesa lhes ensinou o verdadeiro significado da palavra poder. O voo de volta para São Paulo foi a viagem mais silenciosa da minha vida. Olhando pelas nuvens que cobriam a Serra Gaúcha, eu sentia que não estava apenas deixando uma cidade, mas encerrando um inventário de alma. Muita gente me perguntaria se eu me senti mal por arruinar o grande dia do meu único filho. A resposta, curta e grossa como um provérbio antigo, é: eu não arruinei o dia dele, eu salvei o resto da vida dele da mentira em que ele estava mergulhado. Ao entrar no meu apartamento em Higienópolis, o cheiro de lavanda e madeira me abraçou. Era o cheiro da minha liberdade. Eu não precisei de muito tempo para saber o que aconteceu depois que as luzes se apagaram na Quinta das Hortênsias. Aloísio, sempre eficiente, manteve-me informada por mensagens curtas. A família Bittencourt desmoronou mais rápido do que um castelo de areia na maré alta. Sem o aporte do grupo de investimentos, a construtora declarou recuperação judicial em menos de uma semana. O escândalo dos materiais de baixa qualidade tornou-se público, e Solange, a mulher das pulseiras de ouro, teve que trocar as colunas sociais pelas páginas policiais. Soube que ela tentou vender as joias para pagar os advogados, apenas para descobrir que metade delas era tão falsa quanto o sorriso que ela me deu naquele café em Curitiba. E quanto a Antônia? O amor eterno que ela jurou no altar durou exatamente o tempo que o saldo bancário do Vasco permaneceu positivo. Assim que percebeu que não haveria lua de mel em Maldivas, e que o apartamento de luxo seria retomado pela sogra provincial, ela pediu a anulação do casamento. Ela voltou para a casa dos pais, em meio a malas de grife e uma reputação destruída, culpando o mundo por uma ruína que ela mesma cavou com sua arrogância. Vasco. Ah, o meu Vasco. Ele não me procurou por 3 meses. E eu respeitei o silêncio dele. O silêncio é o melhor professor para quem nunca quis ouvir. Soube por terceiros que ele alugou um quarto pequeno na periferia de Curitiba e conseguiu um emprego como engenheiro de campo em uma empresa de pavimentação. Ele estava, finalmente, colocando as mãos na massa, longe dos jantares de gala e dos relógios de marca. Certo domingo, o interfone tocou. Era ele. Quando abri a porta, não vi o menino de ouro de smoking. Vi um homem com o rosto queimado pelo sol, mãos que mostravam o sinal do trabalho honesto e olhos que, pela primeira vez em anos, me encaravam com clareza. Ele trazia nos braços uma caixa pequena. Mãe, ele disse, a voz baixa. Eu não vim pedir dinheiro. Eu vim devolver isso. Ele abriu a caixa. Lá estavam as toalhas de linho que eu bordei. Estavam lavadas e passadas. A Antônia queria jogá-las fora antes de ir embora. Ela disse que eram trapos velhos. Eu as guardei. Acho que agora eu entendo o valor de cada ponto que a senhora deu. Eu não o convidei para entrar imediatamente. Olhei para ele, sentindo o amor de mãe lutar contra a firmeza da matriarca. E o que você aprendeu com esses trapos, Vasco? Aprendi que uma casa sem alicerce cai, mãe. E que o meu alicerce era a senhora, mas eu estava tentando construir um castelo no ar. Eu sinto muito. Por tudo. Eu dei um passo para o lado e dei passagem. O café está pronto, Vasco. E o pão também. Sente-se. Vamos comer como gente de verdade. Naquela tarde, não falamos de processos, de Bittencourt ou de vingança. Falamos de trabalho, de raízes e de como o sangue é mais espesso que o espumante caro. Ele ainda tinha um longo caminho para recuperar minha confiança total, mas o primeiro tijolo havia sido colocado no lugar certo. A vida seguiu seu curso. Eu continuei comandando meus negócios, mas agora com um prazer renovado. Doei as toalhas bordadas para o leilão da igreja, como havia prometido, e o valor arrecadado construiu uma nova ala para o asilo da comunidade. A justiça, para ser completa, precisa transbordar em bondade para quem merece. Hoje, quando olho para trás, para aquele banquete em Gramado, não vejo um ato de maldade. Vejo um ato de amor extremo. Às vezes, para salvar alguém que amamos, precisamos deixar que eles sintam o frio da noite para que aprendam a valorizar o calor da lareira. Aprendi que a liberdade não é ter dinheiro para desprezar os outros.
A liberdade é ter a dignidade de não precisar provar nada a ninguém. A vovó portuguesa continua aqui, com as mãos cheias de farinha e a alma cheia de paz. E para aqueles que acham que podem nos apagar da história porque somos simples, bem, eu sugiro que tenham cuidado com o que pedem no jantar. A verdade sempre encontra o caminho da mesa. Odete nos ensinou que a honra vale mais que qualquer sobrenome. Se essa história tocou seu coração e você acredita que a justiça tarda, mas não falha, inscreva-se agora no canal Afonso Story. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa lembrar de onde veio. Obrigada por me acompanhar nesta jornada, e lembre-se, nunca subestime o silêncio de quem sabe o que construiu. Até a próxima história.